Tá bom? Mas, pessoal, é o seguinte, o Kevin, que é um jogador que surgiu com muito talento, principalmente na temporada retrasada, na temporada passada foi destaque também na própria Copa São Paulo, bicampeão do torneio, um dos artilheiros do Verdão e etc. Esse jogador que depois foi incorporado ao elenco principal do técnico Abel Ferreira, soma 11 jogos como profissional no Verdão e com um gol marcado, e que não foi no ano passado, foi há 2 temporadas, quando ele entrou no fim do campeonato de 2022 do Brasileirão. O Kevin, que muita gente achava que poderia ser a solução da ponta esquerda do Palmeiras, que muita gente pediu, inclusive nos jogos contra o Boca Juniors, lembram? Aqueles fatos novos para tentar mudar a partida, sair daquele esquema com a dobra de Mike e Marcos Rocha, Palmeiras voltar pro 4-3-3, tentar surpreender o adversário, sonhar naquela ocasião com mais um título de Libertadores. O Kevin, que acabou entrando no segundo tempo, fez uma quizumba danada no jogo, mas infelizmente tarde demais. Esse jogador já não faz mais parte dos planos do Palmeiras para 2024. Tudo porque, depois de 3 recusas, o Palmeiras acertou a 4ª oferta com o Shakhtar Donetsk. Acertou e aceitou. Portanto, o Kevin está indo embora do Verdão. Garoto de 21 anos, talentoso, um ponta esquerda, agudo, driblador, mas que, com os valores envolvidos, ficou muito difícil de, desta vez, recusar outra investida do futebol ucraniano. Então vamos falar a respeito desse assunto aqui no canal do Facincani. Vocês vão saber a minha opinião, se eu acho que foi uma boa, se eu acho que dava pra segurar um pouco mais, se era um garoto que estava pronto pra 2024, ou então é aquela venda na chamada interrogação, na grande incógnita, que é melhor nesse caso fazer a grana e depois ver o que vai acontecer do que qualquer outra coisa. Às vezes o cavalo selado não passa 2 vezes na frente, então é melhor abraçar logo pra resolver esse problema e aumentar o caixa para futuras aquisições do Verdão. Então, tudo a respeito do Kevin, vou falar nesse vídeo, mas sem antes também, ó, claro, agradecer meus parceiros aqui de O Mundo Underline Retrô, que está com esse baita lançamento. Lembram dessa aqui, ó? A camisa do Veloso de 94, com esse rumo diferente, já está à disposição no catálogo dos caras aqui no Instagram e também no WhatsApp. Então, mande mensagem agora para O Mundo Underline Retrô, tá bom? Fale com eles, peça se você quer essa camisa histórica, ó, bordada, com o tecido original da época, tudo pra te deixar sempre muito bem vestido com as roupas do Verdão, os materiais dos anos 60, 70, 80, 90, agasalho, jaquetas, tudo, os caras têm tudo. Então não se arrependa, fique muito bem vestido pra torcer pro Verdão muito bem na fita em 2024 com O Mundo Retrô, ou seja, lá no Instagram ou então também no WhatsApp, assim como agradecer o pessoal do Chef Bob, que tá sempre aqui comigo, alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele tem que sair da alimentação, no caso da ração, para alimentação natural, tem algum probleminha de saúde, fique tranquilo, esses caras vão dar um melhor subsídio para o seu grande amigo, veterinários e nutricionistas 24 horas à sua disposição. Então passe lá, use o cupom Felipe10, porque com esse cupom você ganha 10% de aquisição nos seus kits e vai dar muito mais qualidade de vida e longevidade para o seu melhor amigo. Cuide deles muito bem com o pessoal do Chef Bob, assim como eu quero que você se cuide, mas ó, em especial no bolso, com a KTO, a melhor casa de apostas aqui do Brasil. Lá sua aposta é certeira, lá você tem a odd mais valorizada no mercado e com o cupom FACINCA no site da KTO você ganha 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. Passe lá, se consagre, tem copinha rolando, tem Palmeiras na copinha, Palmeiras é favorito mais uma vez a competição, então faça a sua fezinha e também em diversos outros campeonatos. Mas é o seguinte, o Shakhtar começou de mansinho, ofertou ali cerca de 7 milhões de euros, Palmeiras disse não. Aí subiu para 9, Palmeiras disse não. Aí 10, Palmeiras balançou, disse não. E agora, uma proposta final de, no cash, 12 milhões de euros, mais um bônus que pode chegar a 16 milhões de euros. É isso mesmo. Não é 15, não são 15. 16 milhões de euros, com esses bônus que o Kevin pode alcançar no futebol ucraniano. Então, como o Palmeiras tem 70%
dos direitos econômicos do jogador, porque ele conseguiu, nesse mês passado, adquirir 20% que pertencia ao Desportivo Brasil, o clube que revelou o Kevin, depois o Palmeiras o absorveu para a base por cerca de 800 mil euros, o Palmeiras ficou com 70% desse jogador. Isso dá cerca aí de 8 milhões e meio de euros na negociação, podendo chegar a 10 milhões e meio de euros, e o Palmeiras, claro, discutindo o restante com o jogador. Portanto, é uma negociação que ela ficou muito difícil de dizer não. Primeiro porque o Kevin não era nem a primeira opção de reserva no Palmeiras para a temporada 2024, era daquela safra da garotada que seria a terceira opção para entrar e quem sabe explodir nessa temporada. Não era uma certeza de que faria chover, mesmo sendo um garoto muito bem maturado, muito bem trabalhado, com a cabeça no lugar para aproveitar as oportunidades. Segundo, o Palmeiras não via no Kevin nesse momento um jogador tático ao ponto de executar as funções que o Abel gostaria, mesmo com esse tempo hábil para se aprimorar, mas o Abel vê no Kevin muito mais um atacante, muito mais um velocista do que um atleta que possa fazer outro tipo de esquema tático em campo e que ajude coletivamente o Verdão, e por isso ele foi colocado nessa condição. Terceiro, 21 anos, já praticamente uma idade limite para uma boa venda, e a gente sabe que o Palmeiras não perde esse tipo de oportunidade. Esses investimentos são colocados dentro do clube, inclusive até para valorização salarial do time titular, dessa base que tem dado tão certo nas mãos do técnico Abel Ferreira. E quarto, o próprio desejo do jogador que quer ficar mais próximo do velho continente, assim, claro, estando na Europa, mesmo na Ucrânia, nesse momento difícil, nesse momento ali de guerra com a situação que se envolve com a Rússia, o jogador acha que essa janela pode lhe colocar em uma vitrine mais próxima dos grandes centros. Então, todo esse casamento foi o que gerou essa ida do Kevin para o futebol da Ucrânia. Não está oficializado, não está sacramentado, mas está muito bem encaminhado naquilo que eu apurei. Todo mundo, todos os portais também na mesma informação. Infelizmente, eu sei que para o torcedor dói, mas na minha modesta opinião é o seguinte, tá? O grande problema não é vender o Kevin. O grande problema é que o Palmeiras precisa usar uma grana em algum momento para contratar um jogador que seja também um protagonista. Não só aquele cara de composição de elenco, que eu acho que o Palmeiras tem feito bem, as chegadas do Caio Paulista, do Bruno Rodrigues e do Aníbal Moreno, que esse vai vir para ser titular, mas o Palmeiras precisa dar mais uma opção de um cara que chame responsabilidade junto com o Veiga, com o Dudu. Um centroavante que o Palmeiras vai precisar investir pesado, porque o Endrick vai embora, e o Endrick hoje é uma referência no futebol brasileiro. O Palmeiras precisa contratar aquele chamado camisa 10, que atua também como uma espécie de um ponteiro, nos moldes do que foi o Gustavo Scarpa, que hoje foi pro Atlético Mineiro, mas para dar uma opção ao Veiga e também pro lado direito do campo, caso de fato também se concretize e bata o martelo na negociação do Arthur, que também está bem encaminhada para ir embora pro Zenit da Rússia. Ou seja, então, o Palmeiras precisa em algum momento pegar essa grana e contratar alguém que mostre pro torcedor que o time tem respeito no mercado e que possa dar ao Abel Ferreira uma peça que o faça sorrir ainda mais. Então o problema não é vender um atleta que é um potencial, mas sim quem que o Palmeiras vai contratar. Então o temor da história, e que todo torcedor tem razão, é a gestão de mercado do Anderson Barros. Ela é muito ruim em muitos momentos para contratar alguém que possa também fazer com que o Palmeiras tenha mais segurança dentro desse elenco. Não é só viver da aposta do jogador mediano, daquele cara do banco de reservas, que nem isso eles tiveram a capacidade de fazer na temporada passada e que estão tentando consertar agora. Mas é buscar uma alternativa. Benjamin Roleiser. Tava acertado com o Benfica, o Botafogo tá tentando atravessar a história. Por que o Palmeiras não vai estar atravessando também junto com o Botafogo? Faz um esforço. O Rodrigo Garro, que foi pro Corinthians agora, era um ótimo meia. Outras opções também, o Pedro de la Vega, do Lanús, que jogava com o Flaco Lopes, era o melhor do time, esse sim um jogador de muito destaque, que o próprio Corinthians até sondou recentemente, indo embora para os Estados Unidos, ou outros jogadores que estão lá no futebol norte-americano, Thiago Almada, que faz essa função de meio campo, Sebastião Driussi, ex-jogador do River Plate, que também está no futebol norte-americano. E esses jogadores mais cascudos, esses caras podem ter um reinvestimento, que não é somente só na revenda, mas é um investimento
técnico, um investimento num jogador de potencial de título, potencial que faz com que a equipe cresça. Então esse que é o grande temor, tá? A questão toda é, o Anderson Barros tem essa visão difícil, acho um cara de um network em muitos momentos complicado para esse tipo de atleta, de prateleira A. Para prateleira B e C, é o básico do básico. Agora, e para prateleira A? É essa a resposta que ele precisa dar o mais rápido possível, em especial com essa venda de um jogador que, tudo bem, não é uma certeza ainda, mas poderia ser. Então, tudo bem, o Palmeiras faz a tática do cavalo selado, passou ali numa boa proposta, vai embora, porque talvez se não der nada disso, o Palmeiras pode acabar perdendo valor. Porém, pro outro lado, tá na hora de ter uma resposta diferente. Tá na hora do Palmeiras também buscar para o técnico Abel Ferreira um jogador em um nível de Dudu, em um nível de um Endrick que vai embora e esse vai precisar ser reposto obrigatoriamente, de um nível de Rafael Veiga e de outros jogadores como o Zé Rafael, que tenha perfil de liderança, mas ao mesmo tempo de uma qualidade técnica, tática extremamente eficiente e o melhor de tudo, com gestão de grupo amplamente favorável para não tirar esse time do prumo. A ver, mas na minha modesta opinião, acho que essa venda do Kevin, pelos valores, fica difícil dizer não.